Um novo ponto de vista para você se informar. Os bastidores da política pernambucana agora, aqui no Debate no Ponto, e comigo, o jornalista Pedro Tinoco. Pedro, satisfação ter você aqui no Debate no Ponto, né, o primeiro em que a gente vai aqui discorrer sobre os bastidores da política pernambucana, sobre os cenários, as perspectivas e também os horizontes. Eu te agradeço, Ayrton, uma honra, né, participar desse primeiro programa, né? E a gente vai tentar contribuir aí com você, que é o grande especialista hoje, né, da política pernambucana, trazendo aí algumas, principalmente experiências mais do passado, que a gente possa aí conversar, dialogar e levar essa informação para o seu leitor, que é um público muito privilegiado, né, pelo conteúdo que você já disponibiliza no nosso blog Ponto de Vista. Pois bem, Pedro, um grande debate que tomou pauta da política pernambucana e está no tempo é as eleições de 2026, sobretudo no que se diz respeito à montagem da chapa majoritária. De um lado, existe a pré-candidatura da governadora Raquel Lira à reeleição, do outro, o prefeito do Recife, João Campos, e também pré-candidato ao governo. Pelo menos essas são as duas candidaturas postas até o momento para a população, para a classe política. Como é que você avalia o desafio da construção dessa chapa, que ainda precisa do quê? Do vice e dos dois senadores para compô-la? Como você bem colocou, né? Então, a própria governadora Raquel Lira ainda não bateu o martelo se a vice dela será a vice atual, né? Priscila Krause, isso ainda não está definido. E a gente sabe que, assim, historicamente, essa composição, a gente está agora ainda aqui no mês de março, né? E isso já existe muita conversa, muito diálogo, né? Porque tanto a definição do vice como essa questão dos dois senadores, isso aí termina influenciando, né? Tanto para viabilizar a eleição desses candidatos ao Senado, quanto para a própria eleição, a definição dessas candidaturas, ela influencia e muito, né, a própria viabilidade, a própria potencialidade que se pretende dar aos candidatos, né? No caso, hoje, a governadora Raquel Lira e a pré-candidatura também do prefeito do Recife, né? A gente tem visto, Pedro, por exemplo, o prefeito do Recife, o João Campos, em algumas agendas ao lado de alguns pré-candidatos ao Senado, como é o caso de Silvio Costa Filho, o próprio Humberto Costa, o Miguel Coelho e Marília Reis. Muitos avaliam que é um palanque que existe excesso de candidaturas ao Senado, e isso pode ser visto como um desafio a ser enfrentado pelo prefeito. Por sua vez, a governadora Raquel Lira, se João tem o desafio do excesso, a Raquel ela tem sobre ela o desafio da falta, porque a gente não tem percebido a governadora andar, percorrer Pernambuco, a região metropolitana, ao lado de candidatos ao Senado, pré-candidatos ao Senado, mesmo tendo um senador apoiando, que é o Fernando Dueire, e até mesmo um pré-candidato declarado, que é o Eduardo da Fonte. Como é que você avalia isso? Vamos dizer assim, é como no jogo de futebol, o técnico às vezes diz que tem um problema bom, quando ele tem, por exemplo, dois jogadores ali disputando a mesma posição, né? Então, para o caso do prefeito João Campos, é um problema, entre aspas, positivo, né? Porque ele vai avaliar as melhores condições, as articulações políticas, o que for melhor para montar essa estrutura, e ele tendo o excesso, vai se conversar, né, vai se dialogar para definir o que for melhor, o que for viabilizar melhor a candidatura dele. No caso da governadora Raquel Lira, então, como você bem colocou, vai existir uma certa dificuldade, né, porque o senador Fernando Dueire, o que se diz é que ele não será nem candidato à reeleição ao Senado, mas sim à Câmara Federal, né, como deputado. Então, eu não sei de que forma ela está Administrando. trabalhando e administrando, né, para fazer essa composição, que é muito, como a gente já disse, é muito importante, a definição dessa chapa para o Senado, né? Agora, o que a gente tem percebido também, né? Há informações de bastidores de que existe uma preocupação por parte do Palácio, um temor em que o Eduardo da Fonte, que é o presidente do PP e também da Federação União Progressista, que reúne
o Progressista e o União Brasil, né, que é uma coalizão partidária que tem um tempo de televisão e rádio muito significativo para garantir para qualquer que seja o candidato a governador, ele estaria com até possibilidade de fazer uma travessia para João Campos. A gente percebeu que Humberto, eu conversei com Humberto inclusive, ele disse que não tem nenhum veto ao nome de Eduardo da Fonte, né? E que uma possível dobradinha poderia estar dentro desse universo de possibilidades da política. Sendo que uma coisa é certa, o PT deve acompanhar sim o João Campos na disputa majoritária. O próprio Humberto, que esteve com o João Campos recentemente em Brasília em uma reunião, ele afirmou, né, que foi decidido por lá que não vai admitir uma terceira candidatura ao Senado nesse campo político. Tudo isso por conta das movimentações da ex-deputada federal Marília Reis. Então, é algo que já está bem acordado entre o PT e o PSB caminharem juntos. A partir do momento que se começa a avaliar uma dobradinha entre Humberto e Eduardo, não seria em outro campo político que não fosse o campo do prefeito João Campos. Você vê, percebe esse tipo de movimentação? Como você colocou, essa questão do tempo, né? O tempo do guia eleitoral é um dos fatores que poderá pesar nessas definições, né? E realmente, como o senador Humberto Costa está colocando, né? Eles já devem estar fechando, né? Fechando essa equação para definição, e a gente não sabe direito o que é que pode acontecer. Será que essa possibilidade de saída de Eduardo, como é que você avalia? Seria desastrosa para os planos da governadora disputar a reeleição? Eu acredito que é uma perda grande, né? Porque ele é um partido importante, né? Ele já demonstrou força quando, na eleição passada, fez o que muita gente não acreditava, que era eleger a si próprio e o filho, né? Dentro do mesmo como partido, deputados federais. né? Então, é uma força que não é desprezível, né? É uma força que ninguém vai poder simplesmente ignorar. Agora, por outro lado, vamos trabalhar no mundo da possibilidade. Sim. Se por um Porque, lado... no momento, é o que a gente pode afirmar. fazer essas não tem, especulações. Especulações, porque não tem nada formalizado, né? Ainda tem um período de filiações partidárias que vai até o dia 4 de abril. Tem muita coisa, tem muita água, né, para rolar embaixo da ponte. Mas, pessoal, se há uma movimentação, uma possibilidade de movimentação de ida de Eduardo da Fonte para o campo político de João Campos, será que você acredita que outros senadoráveis que hoje estão com João Campos poderiam fazer uma travessia para o campo político de Raquel por não terem sido prestigiados nessa chapa? Porque, assim, na verdade, todo mundo está tentando viabilizar o seu projeto pessoal, né? Sejamos sinceros que aí não vai existir um projeto coletivo. Está todo mundo tentando se viabilizar. A própria Marília Reis, né? Que estava não sei se ainda está no Solidariedade. Não, saiu, né? saiu do Solidariedade. Já saiu e parece que o rumo é o PDT. PDT, de né? Carlos Lupe. Então, acredito que, como a gente colocou no começo aí do programa, o prefeito João Campos ele tem aquele problema do excesso de candidaturas, né? A partir do momento que ele defina, seja com o senador Humberto Costa e juntamente com essa possibilidade do Eduardo da Fonte, as outras candidaturas, eu acho que naturalmente elas poderão buscar esse caminho, né? E mesmo a Marília Reis tendo recentemente tido uma disputa bem calorosa, muito acirrada, né? Com que, Raquel Lira, você acredita que ela poderia ir para... E que deixou, como é que se diz, marcas, né? Marcas. Deixou algumas cicatrizes. Você acredita que em tão curto espaço de tempo, Marília poderia fazer esse movimento? Eu acredito que sim, né? Porque... assim, ela, de acordo com algumas matérias que saíram, ela estaria com um percentual alto aí as pesquisas apontam isso, de né? aprovação, às vezes até liderando, né? E acredito que a gente sabe que no mundo político já se diz, né, que existe, tudo é possível, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Então, pode se esquecer, porque Marília teve também embate com João Campos. Embate com João Campos na campanha pela Prefeitura do Recife. Isso foi
Com 4 anos depois, ela acabou sendo isso foi superado. Né? 4 anos depois, ela apoiou o João Campos. Isso. Mas você não acha que era uma diferença, não? Porque em um momento, realmente, a campanha do Recife foi um embate muito acirrado entre Marília e João Sim. Campos, com troca de farpas. Né? Mas 4 anos depois, ela passou na condição de apoiadora de uma reeleição de um prefeito que tinha uma aprovação muito alta. Uhum. Mas dessa vez, ela não estaria só apoiando Raquel. Estou dizendo uma eventualidade. Estaria participando do palanque. Então, acho que até o comparativo é um pouco mais, é uma exposição maior do que foi quando foi com João Campos. Mas eu acredito que se essa for a condição para viabilizar o projeto ao Senado, né, e as pesquisas como estão sendo colocadas, eu acredito que poderia ser. Poderia ser, ela não deixaria, ou talvez, enfim, falando de possibilidades, tem o PSOL também, né, que o pessoal está falando aí que poderá, mas não sei se daria certo, por exemplo, Marília ser uma candidata do PSOL. Do PSOL, até por conta da estrutura partidária, política partidária, que não iria... Acho que se ela sobrar no campo de João Campos, eu acho que poderá ser construída. E o recuo? Tu acha que não poderia acontecer um recuo de Marília? Não sei, parece que ela está bastante bem disposta, determinada. Determinada. Eu acho que se a gente tivesse, Wellington, as candidaturas avulsas, né, que se fala nesse projeto, agora os partidos não querem. Ninguém quer. Ninguém quer, que é para poder ter o controle das coisas. Será que é medo de Marília, por exemplo? O Humberto Costa estaria com medo de Marília, essa candidatura avulsa? Ele mesmo disse que a estratégia, em entrevista que eu tive com ele... Mas hoje não é possível, né, candidaturas avulsas. Mas assim, assim... ela poderia ter uma candidatura apoiando João Campos. Aí ela teria que fazer um palanque. Então, é possível que haja candidatura, vamos dizer, do PDT... Mas sem o PDT coligar formalmente. Pronto, aí você colocou a ideia dela. Uma coisa que eu não tinha percebido. O João Campos, o Humberto Costa, ele disse que não era interessante para a estratégia de Senado, que é uma prioridade nacional do PT, e aqui em Pernambuco em especial, existe essa preocupação do PT em reeleger o senador, né? Que não é interessante, não é estratégia interessante, inteligente, se ter várias candidaturas do campo progressista. Então, acho que já foi um recado para Marília. Mas eu acho que eu acho não só, que você tocou num ponto que eu não tinha ainda percebido, que é a questão da candidatura avulsa pelo partido dela, né? Existe essa possibilidade. Eu acho que sim, que essa candidatura dela cria dificuldades nesse campo da esquerda, né? Agora, e Marília, quando foi... Eu não lembro agora qual foi a eleição, mas que ela também estava afiliada ao PT. Aí você me ajuda a lembrar. Foi a eleição passada. Não, uma mais para trás, que seria candidata a governadora. Sim. E o PT pegou e acabou bloqueou essa candidatura dela, e ela não foi candidata. Foi em 2000... Vamos ver. 2002, 2018. Foi em 2018. Ela foi candidata a deputada federal, teve quase 200 mil votos, 180 e poucos mil votos. E ali dizem que teria sido a grande oportunidade dela de ser, e ela foi... podada, digamos assim. Que o PT apoiou a candidatura de Paulo Câmara. Então, acho que agora ela também não teria dificuldade em manter a sua candidatura, e problema do senador. Agora, outra coisa interessante Humberto Costa, no caso. Interessante dentro dessa conjuntura de Senado, a gente não tem visto uma candidatura competitiva por parte do campo de direita. Anderson Ferreira se colocava, ou melhor, até ainda se coloca como candidato, tem até pontuado bem nas pesquisas, mas o que se sabe de fato é que Anderson deve fazer o caminho de disputa para deputado federal. A gente tem essa confirmação até, ou pelo menos reforça essa ideia. Porque... E o Gilson também, né? O Gilson ele foi... já, digamos assim, já fez o sacrifício na passada. Não, o Gilson até queria ser candidato pelo PL, mas tem essa disputa interna com o Anderson, ele acabou fazendo a travessia para o Podemos e vai ser candidato a deputado federal pelo Podemos. Sim. Mas Anderson Ferreira, a gente viu recentemente vazar, né, uma lista, né, umas anotações de Flávio Bolsonaro, que quando a gente vê Pernambuco, vê o nome de Anderson riscado, o nome embaixo, deputado federal, e a sugestão naquele momento é trazer Mendonça para o PL. Eu conversei recentemente com Mendonça, ele disse que não está nos planos dele disputar o Senado, e sim a reeleição, ainda está avaliando qual vai ser o partido. Então, dentro desse contexto, a gente vê mais candidaturas de esquerda e centro
do que, de fato, uma candidatura de direita. Isso aí favorece, cria uma atmosfera, um cenário, né, um horizonte até favorável para aqueles que vão disputar pelo campo progressista. E talvez seja isso a preocupação de Humberto Costa, evitar essas múltiplas candidaturas nesse campo. Porque de repente pode enfraquecer, né? E surgir um outside da vida aí pela direita, né? E isso se complicar, porque veja, aí eu vou lembrar você, que é mais jovem, um pouco mais jovem que eu, da eleição de 1986, que foi a volta de Miguel Arraes, e você tinha a candidatura praticamente que todo mundo dizia que estava consolidada, que era a candidatura do Roberto Magalhães, que ao tinha Senado. Um bom governador, muito bem avaliado, né? E dava como certa a candidatura. Era Roberto Magalhães. Eu lembro que eu era adolescente, eu tinha 14 anos. Eu estava nascendo em 86, eu sei da história, mas eu estava nascendo em 86. Então, eu estava com 14 anos, e então Roberto Magalhães era tido como senador, né? José Múcio, candidato a governador do PFL, e Arraes com uma força muito grande daquela história da volta, não sei o que e tal, depois do exílio, e candidato a governador. E terminou que justamente era Margarida Cantarelli a candidata junto com Roberto Magalhães, Margarida, que foi do presidente aqui, né, do Tribunal Regional Federal e tudo, Margarida Cantarelli. Mas Roberto Magalhães era uma candidatura líquida e certa. Mas aí, o que é que acontece? Os candidatos de Arraes eram até um pouco desconhecidos, Mansueto de Lavor e Antônio Farias, que eram um usineiro. Né? Usineiro Antônio Farias e Mansueto, que era de Petrolina, né? Da Igreja Católica. Aquela composição que foi feita ali para dar um equilíbrio, porque pelo PFL era José Múcio, né? José Múcio Monteiro, candidato a governador, e Roberto Magalhães. Então, era uma coisa assim, Arraes muito forte para governador e Roberto Magalhães, pelo outro lado, para o Senado. Mas a campanha, com o desenvolvimento da campanha, começou a se bater, Arraes continuava crescendo e as pesquisas, eu acho que verificaram que tinha que dar uma carga nos dois senadores. E assim foi feito, né? Dizer que tinha que ser Arraes, tinha que ser eleito, e que precisava dos dois senadores. E Roberto Magalhães, surpreendentemente, perdeu aquela eleição, né? Então, aí para você ver que assim, essa composição de forças, isso é muito importante. Pode influenciar para uma coisa ou para outra. Eu vou trazer uma eleição mais recente, mas não tão recente. Sim. Assim, não é tão antiga quanto a de 86, sim, mas 86, seria... 40 anos. 40 anos. Seria a de 2010. 2010, 16 anos atrás. Né? Foi Eduardo Campos, então governador de Pernambuco, candidato à reeleição com aprovação beirando os 90%. E do outro lado tinha o Marco Maciel. Né? E sim, Marco Maciel, o Sérgio Guerra era senador, Marco Maciel era senador, mas Sérgio Guerra acabou percebendo o favoritismo do campo político de Eduardo e acabou desistindo e indo para deputado federal. O Sérgio Guerra desistiu. E o Marco Maciel insistiu, manteve a candidatura, e em grande parte do tempo ele ficou em primeiro lugar. Do outro lado, tinha Humberto Costa, que havia sido candidato a governador em 2006, e Armando Monteiro, que em 2006 abriu mão da candidatura ao governo, foi candidato a deputado federal e foi o deputado federal mais votado daquela época. Né? E Armando ficava em terceiro. Sempre estava aquela briga entre Marco Maciel e Humberto Costa para ver quem estava em primeiro. No final, as urnas se fecharam e, de forma surpreendente, quem acabou em primeiro lugar foi Armando Monteiro, inclusive na frente de Humberto Costa. E o Marco Maciel acabou sendo derrotado. O Marco Maciel era daquele campo mais à direita. O Armando era um centro-direita, mas já estava naquele viés mais progressista, e o Humberto de esquerda. O Armando acabou se beneficiando por quê? Porque era uma eleição, como vai ser essa? Uma eleição de 2 votos, em que você pode votar em 2 senadores, né? E o Armando, muitas vezes, ele era o segundo voto de Marco Maciel, e era o segundo voto da chapa de Eduardo Campos, que tinha o Humberto Costa. No final, tudo acabou até tendo mais votos que o Humberto Costa. Outra situação, para a gente finalizar, teve em 94. Né? Em 94, o Miguel Arraes era candidato a governador. Carlos Wilson
era um dos candidatos ao Senado, mas não na chapa de Miguel Arraes. Uhum. Na chapa de Miguel Arraes tinha Roberto Freire e Armando Monteiro Filho, que é o pai de Armando Monteiro, né? E o Zineiro Armando Monteiro Filho. Sim. Na ocasião, o Carlos Wilson acabou com essa candidatura fora desse campo de Miguel Arraes. Que chamava Terceira Via. Que era um favorito, o Miguel Arraes era favorito na disputa, Sim. né, em 94. O Carlos Wilson acabou sendo eleito. De um lado, o Miguel Arraes só elegeu um senador, que foi o Roberto Freire, e do outro foi o Carlos Wilson. E quem ficou pelo meio do caminho acabou sendo o Armando Filho, mesmo estando no palanque vitorioso. Então, são coisas que são as possibilidades. Não existe regra. Todo mundo diz, o governador está bem, ele leva o senador. Depende. Depende das circunstâncias, depende de quem for o outro candidato. Depende de tanta coisa, né? Como as próprias eleições, né? Assim, tem fatores que vão surpreender, né? Hoje com a questão das redes sociais, né? Das fake news, né? E mesmo que não sejam fake news, fatores que aparecem, por exemplo, a governadora, a gente sabe, o marido morreu no dia e na hora que estava se abrindo a eleição. Ia ter a votação, né? Aquilo ali, muitos avaliam que tenha muita gente tido um voto de comoção. Mas teve muito. Né? Não desmerecendo, a governadora, mas o voto ele é movido dela, por sentimentos. O voto do brasileiro, né? Eu acho que talvez até no mundo todo mesmo, mas aqui a gente, e nós nordestinos, muito emocionado. O Paulo Câmara, por exemplo, se beneficiou, entre aspas, do falecimento de Eduardo. Eu acreditava, o Armando por muito tempo ficou bem distante de Paulo Câmara na disputa em 2014. Então vai ter esses fatores. Mas chegou um momento quando o Eduardo Campos, que era candidato à presidência da República, chegou até parar um pouco a campanha dele fora do estado e teve que intensificar dentro para levantar Paulo. Houve a fatalidade de Eduardo e dali por diante a gente viu as pesquisas já Paulo tendo o sentimento tomando por conta do eduardismo e acabando favorecendo Paulo. Você tem outra, o Raul Henry, em uma dessas eleições também, que estava no avião, o avião que era do prefeito de Goiânia, Oswaldo Rabelo Filho, o avião, né, ele transportando, caiu e Raul Henry sobreviveu, né? E aí houve a comoção. Ele até perdeu um dos olhos, né? Não da visão de um dos olhos. Houve também a comoção, né? E ele ficou como mais votado deputado estadual. E ficou como mais votado naquela eleição. Foi 2002, acho que foi 2012 Teve também ou 2006. O filho do prefeito do Cabo, Betinho, né, que sofreu um sequestro pouco antes da eleição também, né? Porque aí tem o noticiário, tem aquela coisa do cara ter sido vítima, de sobreviver àquela situação, aí as pessoas se comovem e votam, né? Se de um lado há essa comoção por conta de situações diversas que ocorrem, de tragédias, né? Do outro, que é o caso agora da eleição em Pernambuco, que a gente está avaliando bem, né? É justamente um movimento sem essas coisas que possam acontecer, né? É uma leitura bem direta do fato do que se apresenta, né? E aproveitando, amigo, eu agradeço a você estar aqui com a gente. Eu queria só fechar com você, porque você colocou uma situação vamos dizer assim, dessa ausência, né, no campo da direita, ainda não tem time, ainda não tem um jogador para enfrentar esse outro lado. Mas é porque você veja, Tereza Leitão, na eleição passada, ela não... Eu vou ser assim, vou ser sincero, né? Tereza Leitão não foi eleita Tereza Leitão senadora, foi eleito 13. O 13. Né? A força do 13. Então, se fosse o Wellington, 13 seria eleito senador. Era o movimento daquilo ali, do sentimento de Lula, da volta de Lula. Em Pernambuco, essa coisa toda. Então foi eleito o senador 13, não exatamente Tereza Leitão, que na eleição que ela concorreu à prefeitura de Olinda ficou em 5º lugar. A gente está em março de 2026. Em março de 2022, a gente não tinha, por exemplo, a Tereza Leitão colocada como candidata ao Senado. Pronto. Então, tudo que se desenha hoje, que a gente conversou hoje aqui, né, de pessoas que se colocaram ou que se colocam ao Senado, amanhã pode nem sequer surgir. E como você disse, pode surgir um nome que a gente nem esteja ainda no radar
Isso. e que possa acabar emplacando É. a eleição. Né? Nesse momento a gente não tinha, inclusive, não tinha o nome do candidato ao governo do estado pelo PSB, o Danilo Cabral ainda não havia sido apresentado. O que é que a gente tinha? A gente estava nas vésperas de Raquel Lira, Anderson Ferreira e Miguel Coelho se descompatibilizarem de Das prefeituras. Caruaru, Petrolina e Jaboatão dos Guararapes para disputar. O PSB ainda não tinha um candidato e só tinham esses 3 candidatos. A Marília Reis se colocava, de fato, já como candidata, mas houve até uma tentativa do próprio PT, do presidente Lula, para demover ela dessa candidatura e colocar ela como candidata ao Senado na chapa que seria encabeçada pelo PSB, coisa que não aconteceu. Ela acabou mantendo aquela decisão dela, o que hoje também, a manutenção de uma decisão de Marília, acaba assustando muita gente. Vamos lá, vamos Papo guardar bom. esse programa histórico aqui, histórico, né? Papo bom. Para a gente rever, né, depois o que é que aconteceu. O que é que aconteceu, não, né? A gente fazer esse comparativo. Então, né, eu agradeço a vocês que estão aí do outro lado da tela, né, aqui no programa Debate no Ponto. Isso aqui vai ser mais um projeto do blog Ponto de Vista para levar para vocês informações, sobretudo dos bastidores da política, uma análise mais aprofundada do que se passa na política. Muito obrigado.